Portugal, um dos destinos mais procurados por brasileiros no exterior, seja turismo, mas também por aqueles que buscam trabalho e começar uma nova vida. A segurança do velho mundo e o salário em uma moeda forte como o euro são atrativos que seduzem aqueles que procuram uma melhor qualidade de vida ou simplesmente ajudar a família que ficou no Brasil. Mas para quem está lá no Brasil, do outro lado do Oceano Atlântico, a mais de 7.000 quilômetros de distância daqui, talvez não tenha ideia de todos os problemas sociais e econômicos vividos em Portugal. E muitas pessoas que desembarcam aqui atrás, no Aeroporto Internacional de Lisboa, com a bagagem cheia de sonhos, descobrem da pior maneira que Portugal não é aquele paraíso. Nos últimos anos, Portugal se tornou um dos países mais visitados da Europa. No ano passado, o país recebeu cerca de 30 milhões de visitantes estrangeiros, o que representa um aumento de 44% em relação a 2021, e faturou quase 40 milhões de euros com turismo. Mas o que atrai tanta gente para Portugal? Segurança? Estabilidade financeira? Melhores oportunidades de trabalho? Sim, tudo isso. Mas a principal razão é o preço. Mesmo com a inflação de 7,8% em 2022, Portugal é considerado um país barato quando comparamos com outros países da Europa, como França, Alemanha, Noruega, Suécia e Dinamarca. Por exemplo, no Porto, uma refeição sai em média por 10 euros. Em Paris, outra cidade muito procurada por turistas, pode ficar entre 20 e 40 euros. E muitos que vêm não voltam mais. Portugal terminou 2021 com 26.820 residentes a mais que o ano anterior. Assim, começou o ano de 2022 com uma população de quase 10 milhões e meio de pessoas, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatísticas Português. É importante trazer todas essas informações para ajudar a contextualizar o cenário e entender todos os problemas vividos por Lisboa e que se estendem a muitas cidades portuguesas. Com mais gente passeando e também vivendo aqui, o reflexo aparece no transporte público saturado, a superlotação das cidades e, claro, na crise habitacional. Lisboa aparece nas primeiras posições em vários rankings internacionais que avaliam o custo do aluguel e as projeções de aumento de preços, o que escancara ainda mais a crise habitacional vivida aqui em Portugal. Para se ter uma ideia, o jornal Financial Times publicou uma matéria com um estudo da consultoria Savills, mostrando que Lisboa teve, nos últimos meses, uma das maiores elevações nos preços de aluguéis em toda a Europa. Os valores atuais representam uma alta de 43% em relação àqueles praticados em dezembro de 2021, superando aluguéis de Paris e de Barcelona. O preço médio da locação de apartamentos de um quarto atingiu a marca de 1.400 a 2.500 euros mensais, mais de 12 mil reais. Quer mais? No ano passado, um levantamento de outra empresa, a Housing Anywhere, apontou que Lisboa foi a cidade europeia mais cara para alugar um apartamento de até um quarto, entre 23 cidades europeias analisadas. É muita gente para poucos imóveis e a conta simplesmente não fecha. Hoje, qualquer aluguel oferecido por menos de 800 euros pode receber até uma centena de propostas, e de olho em uma maior rentabilidade e, obviamente, contribuindo para que a crise habitacional fique ainda pior, os proprietários destes imóveis aceitam ofertas ainda maiores ou até mesmo lances de quem estiver disposto a pagar mais pelo aluguel. De acordo com a lei portuguesa, os donos dos imóveis não podem exigir uma caução de mais de 2 meses de aluguel antecipado. Porém, diante do aquecimento do mercado, essa tem sido uma prática recorrente aqui em Portugal, como a antecipação de pagamento de vários meses de aluguel como forma de sair na frente na disputa pelos imóveis. E alguns proprietários exigem até 12 meses de aluguel adiantado, especialmente se o candidato for brasileiro. O ponto é que nem todo mundo tem todo esse dinheiro para pagar antecipadamente de aluguel. E a saída é recorrer a moradias coletivas ou, pior, viver na rua.
A Juliana é uma jornalista brasileira que vive há alguns anos em Portugal e compartilha com a gente a sua experiência e também dicas preciosas para quem estiver interessado em se mudar para o país. Nós chegamos em Portugal em 2017, eu vim estudar na Universidade de Aveiro, fazer um mestrado, e nós decidimos morar em Aveiro para ficar mais perto da universidade. Então, entre as várias coisas que uma pessoa, quando chega no país, encontra, né, as novidades, nós nos deparamos com um problema sério, um problema que vem piorando com o passar dos anos, que é a dificuldade em achar uma casa. É muito difícil achar uma casa aqui em Portugal, principalmente para quem chega de outro país, que ainda não tem os documentos corretos, né? Demora um tempinho para conseguir tirar todos os documentos que a gente precisa para viver aqui. Então é muito difícil você chegar e achar a casa que você imaginava. A concorrência é enorme, você liga para todas as imobiliárias e muitas delas não têm opções para te mostrar, o que para mim, que venho de São Paulo, é uma coisa que não dá para imaginar, né? Sempre tem muitas opções, a gente pode escolher. Então, é difícil, é muito difícil. Para quem vem para cá, é fundamental ter isso na cabeça, que é um processo demorado, um processo complicado e que exige muita paciência. Nós decidimos morar em Aveiro para ficar perto da universidade, mas é uma cidade menor, é uma cidade universitária, então a procura é enorme, então quase não tinha opção na cidade. Ou era muito caro, ou a imobiliária exigia muitas cauções, o que é comum aqui em Portugal, né? A gente chega, como não tem um fiador, não conhece ninguém aqui no país, eles pedem cauções e muitas vezes um ano de rendas adiantadas, um ano de aluguéis adiantados. Então inviabiliza, porque toda a reserva que você traz para poder sobreviver, viver tranquilamente nesses primeiros meses de adaptação, você tem que dar para ficar presa ali na imobiliária como caução. Nós demoramos 3 meses para achar uma casa, foi um processo bem difícil, porque saímos do Brasil com um Airbnb alugado por 2 semanas, achando que a gente ia conseguir achar a casa, porque antes, em 2017, era um pouco menos concorrido do que é hoje. Hoje já viríamos com outra preparação, mas naquela época a gente ficou 2 semanas e não achamos a casa, e aí precisamos ficar pulando de Airbnb em Airbnb, hotel em hotel, e aí gasta-se muito, muito, muito dinheiro mesmo nesse início. É fundamental se preparar financeiramente para vir para Portugal hoje, principalmente por conta dessa questão imobiliária. Então você tem que ter uma reserva financeira, porque você vai chegar aqui, pode acabar gastando mais com hotéis, com Airbnb, até achar uma casa, pode demorar mais do que você imagina. E aí quando achar, talvez precise das cauções. Então é fundamental ter essa reserva e principalmente ter essa consciência de que o país hoje passa por esse problema. E o preço elevado dos aluguéis tem forçado as pessoas a saírem das áreas mais centrais de Lisboa para buscar alternativas em regiões periféricas. E nessa corda bamba, os jovens e os idosos são os mais vulneráveis. Se a situação já é difícil para os portugueses, para os imigrantes, incluindo os brasileiros, é muito pior. Hoje, o custo da habitação e também a disponibilidade é o ponto mais fraco para os recém-chegados. Assim, tornou-se muito comum imigrantes viverem em casas compartilhadas e quase sempre superlotadas, com condições precárias de higiene e de segurança. Recentemente, a imprensa brasileira noticiou que um grupo de estrangeiros, brasileiros em sua maioria, tem vivido em um acampamento em Carcavelos, na região metropolitana de Lisboa. Pelos parques e praças de Lisboa, vemos barracas de camping servindo de moradia, e a imagem que mais impressiona é na Estação Oriente, onde dezenas de pessoas estão vivendo de forma precária, sem acesso a serviços básicos de higiene e de segurança. Mas qual é o salário em Portugal? Quanto ganha um trabalhador aqui? O salário mínimo aqui em Portugal é de 760 euros, o equivalente a pouco mais de 4 mil reais. Porém, a metade da população recebe menos de 1.000 euros por mês, pouco mais de 5.300 reais. Portugal é um dos países mais pobres da Europa Ocidental e Lisboa é considerada a 5ª cidade menos viável do mundo para se viver, segundo estudos da corretora de seguros CEI Landlords.
Um dos salários mais baixos do continente de um lado e o alto custo de vida do outro, a conta simplesmente não fecha. Muita gente acha que por ser um país mais barato, às vezes dá colocar a mochila nas costas e ir, mas não é assim. É fundamental ter essa preparação tanto financeira quanto psicológica para chegar aqui e poder construir a vida de uma forma mais tranquila, morando num lugar que vai ser interessante para você também. Então, nesse sentido, é essencial ter esse preparo, ter essa consciência de que você vai chegar aqui, vai encontrar problemas. Não é só porque está na Europa que não tem problemas, tem muitos problemas. Tem desigualdade social, tem a xenofobia, tem problemas que você vai encontrar como imigrante em qualquer outro país. Não é só porque a gente fala a mesma língua que seria diferente. Então é fundamental ter isso em mente para não chegar aqui e sofrer uma decepção. Para brasileiros, angolanos, moçambicanos e outros povos de comunidade de língua portuguesa na África, a principal razão para se mudarem para Portugal é a busca por melhores oportunidades de trabalho, segurança e mais qualidade de vida. A facilidade do visto para cidadãos de países da CLP, a comunidade de língua portuguesa, atrai cada vez mais os brasileiros. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal divulgou no fim do ano passado os dados sobre a imigração no país e aponta que o número de estrangeiros aumenta pelo 7º ano consecutivo e já ultrapassa 750 mil pessoas. As comunidades que mais cresceram foram a brasileira e a indiana. Os brasileiros representam a principal comunidade estrangeira residente, num total de 233.138 pessoas, 28.444 a mais que em 2021 em números oficiais. Mas além dos problemas com a moradia, existe a xenofobia. Entre 2017 e 2021, as denúncias de xenofobia contra brasileiros em Portugal cresceram 505%, segundo o balanço da Comissão para a Igualdade contra a Discriminação Racial do país. E os casos de ódio contra brasileiros chegou ao seu maior número, ganhando a imprensa e as redes sociais recentemente. E se você tem planos de viver em Portugal, essa é a realidade encarada hoje por quem decide se mudar para o país. E se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, é muito importante pro Vou na Janela, siga o canal caso ainda não sigam e até o próximo vídeo.